Oi, antes de qualquer coisa, eu queria dizer que, apesar do nome desse vídeo, eu sou muito fiel a Deus. Não quero que você se engane por causa do nome desse vídeo. O relato que eu vou contar aqui é muito pessoal. Eu estou me abrindo e me expondo na internet nesse nível porque eu acredito que outras pessoas podem passar por dificuldades semelhantes às que eu passei e talvez isso possa ajudar alguém. Então vamos lá. Meu nome é Lucas e eu sou bipolar com sintomas de, às vezes, né? Às vezes eu tenho sintomas de psicose e tem um outro nome para psicose que agora eu não estou lembrando o nome. Delírio. Delírio e psicose. Eu tenho sintomas às vezes bastante graves de delírio e de psicose. Então, basicamente, sou louquinho, né? É, eu fui diagnosticado com bipolaridade há cerca de 2 ou 3 anos, 2 anos e meio, 3 anos, e, e eu tive um surto bem grave, ah, no qual eu perdi completa noção da realidade, assim, eu não tinha controle nenhum sobre os meus pensamentos, ah, não conseguia fazer uma linha narrativa na minha cabeça que fizesse sentido. Então, esse momento especificamente que eu vou contar para vocês foi numa fase bem grave da minha doença e foi uma dissociação narrativa da minha doença. Não foi algo intencional, entende? Não foi algo que eu pensei assim, vou fazer um pacto com o diabo. Não, absolutamente não. Não tem nada a ver com isso. O que aconteceu foi que, na mesma época que eu estava tendo essa dissociação narrativa bem grave, e isso tudo é muito interno, sabe? Eu me esforçava muito para não manifestar isso externamente. Tudo isso aconteceu dentro da minha cabeça, enquanto o mundo fora da minha cabeça, o mundo real, o mundo físico, ele era uma realidade normal, cotidiana, tá ligado? Só que dentro da minha cabeça, coisas mágicas estavam acontecendo, entende? Eu estava para ser contratado numa empresa, eu consegui um trabalho por indicação e eu associei que assinar o contrato de trabalho era assinar um pacto com o diabo. Porque era um trabalho que eu sabia que eu não ia gostar, tá ligado? E que eu tava fazendo única e exclusivamente porque eu preciso de dinheiro, preciso trabalhar, tá ligado? Preciso subsistir. E olha que termo horrível, né? Subexistir. Não é nem uma existência por si só, é uma subexistência. Enfim, e um trabalho para ganhar um pouquinho mais de um salário mínimo, tá ligado? E enfim, enquanto do lado de fora, na realidade física, o que estava acontecendo era eu estava assinando um contrato de trabalho, na minha realidade interna, no meu mundo interno, o que se passava na minha cabeça era que eu estava assinando um pacto com o diabo. E é uma distorção completa da realidade que é fruto dessa doença, tá ligado? É fruto da psicose, da bipolaridade, tá ligado? Enfim, eu até hoje eu estudei muito menos do que eu gostaria sobre a doença, porque me gera um pouco de ansiedade. A psicoeducação me ajudou bastante, mas eu ainda estudei muito menos do que eu gostaria.
Eu acho que quanto mais eu estudar sobre a doença, mais eu vou ter noção da realidade, de que eu faço essas distorções da realidade de forma que enquanto coisas normais, cotidianas estão acontecendo no meu mundo exterior, coisas fantásticas, coisas mágicas estão acontecendo no meu mundo interior, tá ligado? Por exemplo, na fase mais grave da minha doença, eu fui internado num CAPS durante uma semana e eu achava que a qualquer momento eu ia ser abduzido por alienígenas. Que eles iam chegar ali e falar assim: calma, era tudo um teste, cara. Você passou, você foi bem sucedido nesse teste. Você só tá aqui internado porque você estava sendo testado e vai ficar tudo bem. E, e eu achava que os alienígenas iam chegar a qualquer momento, tá ligado? Outra coisa, essa é bem engraçada. Tá ligado aquele filme do Harry Potter Tá ligado aquele filme do Harry Potter que os caras entram pelo vaso e aparecem no mundo bruxo? Dentro do CAPS eu botei os pés dentro do vaso e puxei a descarga, achando que eu ia sair no mundo bruxo. Tá ligado? São, são distorções narrativas completas da realidade que eu não sei se é uma tentativa de trazer conforto para a realidade, tá ligado? De, tipo assim, eu acreditar que o mundo externo é muito diferente do que eu gostaria, é, e a minha imaginação, ela escapa completamente, foge completamente do meu controle para esses mundos fantásticos, tá ligado? E eu queria deixar a reflexão aqui de que talvez essas histórias que a gente ouve falar de pessoas que fazem pactos, tá ligado? Não são reflexos de doenças como bipolaridade, esquizofrenia muito provavelmente, tá ligado? São sintomas de doenças, porque eu não pedi nada em troca, tá ligado? Eu me coloquei para trabalhar, tá ligado? A única coisa que eu pedi, tá ligado, foi tipo assim, para trabalhar. Entende o nível da loucura? Tipo assim, eu tô fazendo um pacto, entre aspas, tá ligado? Entre muitas aspas aqui, porque hoje eu sei que isso não é real, tá ligado? Eu sei que isso é completa alucinação, fantasia e enfim, tá ligado? E eu imagino que eu faço essas distorções pro lado religioso justamente por eu ser bastante religioso, tá ligado? Por eu estudar muito espiritualidade, tá ligado? Não única e exclusivamente espiritualidade cristã, tá ligado? Eu estudo vários tipos de espiritualidade, várias religiões, já fui do budismo, do espiritismo, já fui na Umbanda, já fui na igreja várias vezes, tá ligado? Tanto cristã quanto evangélica. Estudo via internet esoterismo, hinduísmo, tá ligado? Toda essa miscelânea que esse New Age faz, assim, tá ligado? Tipo, eu estudei anos a fio, muito, 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 tá ligado? A ponto de ter saturado um pouco, tá ligado? A ponto de eu ter enchido o saco um pouco, pra ser bem honesto, porque eu via poucas mudanças reais na minha maneira de viver, tá ligado? Mas, enfim, outra reflexão que eu quero deixar é tipo assim:
Se você for analisar pura e friamente, tá ligado? Tem uma passagem que Jesus diz que você não pode servir a dois deuses ao mesmo tempo, tá ligado? Você não pode servir a Deus e a Mamon, que no caso ele estava se referindo ao dinheiro ao mesmo tempo, tá ligado? E a realidade hoje, tipo, exige de mim que eu trabalhe por dinheiro, tá ligado? Tá ligado? Então, se você for levar ao pé da letra, eu tenho um, um acordo no qual eu trabalho em troca de dinheiro, tá ligado? Eu sou, de certa forma, eu sirvo, de certa forma, para o sistema para me garantir dinheiro, tá ligado? Então, de certa forma, simplificando muito, eu tenho um pacto com o Mamon, tá ligado? Mas assim como qualquer um que tem um trabalho que odeia, tá ligado? Qualquer um que trabalha num lugar que não gosta, tem, tá ligado? Brincadeira, tá, gente? Vocês não têm, vocês são de Deus. Mas você entende que é uma simplificação simbólica? Tipo assim, em vez de eu raciocinar, de eu fazer um grande raciocínio na minha cabeça, eu preciso de dinheiro, então eu vou assinar um contrato de trabalho, a minha mente simplificou aquilo no sentido de estou fazendo um pacto com o mamon, tá ligado? Enfim, é uma situação bem complexa, tá ligado? No mundo que a gente vive hoje, eu acredito que muitas pessoas se colocam em trabalhos nos quais elas não gostam, dos quais elas não gostam, em troca de dinheiro, tá ligado? Ou seja, todas essas pessoas servem a Mamon, tá ligado? Servem ao dinheiro. Triste e dura realidade, tá ligado? A minha mente fantasiosa e simplificou de tal forma que eu achava que estava sendo forçado, tá ligado? Que eu estava possuído e fazendo um pacto com o diabo, tá ligado? E a espiritualidade, ela é muito simbólica, né, cara? Isso que é legal, né, cara? É muito poético. É tudo muito poético. Então você simplifica o conhecimento que não caberia num grande texto narrativo, você simplifica numa poesia curta, tá ligado? Que dá margem a muita interpretação. Então, enfim, gente, mais uma vez, eu sirvo a Deus e sirvo a Mamon ao mesmo tempo, cara. E aí, Jesus, como é que fica agora? Não pode servir aos dois ao mesmo tempo, né? Tipo, não pode ser alguém ah, de fé, servir a Deus e ao mesmo tempo vender 8 horas de trabalho para ganhar dinheiro, tá ligado? Servir 8 horas por dia para a Mamon e o restante das suas horas a Deus, tá ligado? E mesmo nas horas que você está servindo a Mamon, ali no microambiente ali, tá ligado? E até o próprio trabalho que eu faço, cara. O trabalho que eu faço é bacana, tá ligado? Na teoria, tipo, é um trabalho de escritório, simples, mas, tipo, velho, eu compro remédio para hospital, tá ligado? Tipo, pô, bicho, eu tô ajudando pessoas, tá ligado? Isso não é um pouco servir a Deus, tá ligado? Não é servir as pessoas, tá ligado? Tipo, eu não sou fã de trabalho de escritório, tá ligado? Então, por isso, quando eu fui assinar o contrato, eu ficava assim, tipo, não quero isso, mas preciso, tá ligado? Preciso de dinheiro, preciso pagar as contas, tá ligado?
Enfim, cara, eu sei que nesse ensinamento Jesus falou que não dá para servir a Deus e a Mamon ao mesmo tempo, mas na realidade que a gente vive hoje, tá ligado? As pessoas precisam se colocar, muitas vezes precisam se colocar em trabalhos dos quais elas não gostam para trazer o sustento para dentro de casa, tá ligado? Tipo, e eu ainda só tenho que cuidar da minha própria vida, tá ligado? Eu não tenho filho para criar, tá ligado? Mas ainda assim preciso ter um dinheiro para poder me movimentar no mundo, tá ligado? E aí, como é que fica esse ensinamento, tá ligado? Tipo, concordamos em discordar? Eu e Jota? Pô, Jota, vamos ter que concordar em discordar, meu irmão. Caralho, era essa a reflexão que eu tava desenvolvendo? Que loucura, mano. Que loucura. Eu sou meio noiado, meu. O mundo ideal é que você arrume um trabalho que você gosta e que você acha que você merece. Esse seria o mundo ideal. Mas nem sempre é o mundo real. E se você também fez um acordo simplesmente por dinheiro, tá ligado? Tipo, entenda que não é por isso que você deixa de ser fiel a Deus, tá ligado? Às vezes é preciso, pra ser fiel a Deus, também ser fiel a Mamon, cara. Ah, a fidelidade maior sempre está para com Deus? Sempre. Mas em momentos temporários, até você achar um outro trabalho no qual você se encaixe, no qual a tua expressão do teu divino seja melhor, talvez você precise fazer esse acordo só pelo dinheiro, tá ligado? Ou talvez eu esteja completamente equivocado e você devesse, sei lá, depender dos outros, ser um sanguessuga de dinheiro dos outros, ou passar fome, ou ver teus familiares passando fome, e não se sujeitar a um trabalho que você odeie, tá ligado? Talvez, não sei, não sei, tá ligado? Tô pensando em voz alta aqui. É foda, cara. E isso é tudo derivado de um sistema que escraviza a gente, né? Que faz você viver numa corrida por números, tá ligado? Por dinheiro. E nossa, bicho, ainda se fosse dinheiro, dinheiro, tá ligado? Mano, uma merreca, tá ligado? Tipo. Que ridículo, né, mano? Que ridículo, mano. Eu sou um idiota, mano. Enfim, gente. Fica a reflexão aí. De novo, não é um pacto com nenhuma entidade espiritual maligna, nem nada do tipo, tá ligado? É um contrato simples de trabalho que a minha mente doente distorceu. E enfim, cara, eu teria que fazer um outro vídeo só para explicar exatamente o que é psicose, é, tá ligado? Que é essa dissociação narrativa simbólica que simplifica as coisas. Hoje eu dei uma lida um pouco sobre psicose e teve um exemplo muito bom que eu achei que um doente ele falava que o metrô eram minhocas subterrâneas, tá ligado? E, mano, poeticamente, por que não? Tá ligado? Por que não chamar de minhoca de metal subterrânea que carrega um monte de gente? Tá ligado? É poeticamente bonito, é poeticamente interessante. A minha dissociação narrativa foi: estou
assinando um contrato de trabalho, estou fazendo um pacto com o diabo, tá ligado? Duas dissociações narrativas similares, tá ligado? Enfim, sei que talvez gente que nem me ouça por inteiro vai querer me xingar aí, ou até quem parou para ouvir talvez queira me xingar, mas enfim, eu sou de Deus e não tem nada que vai mudar isso, tá ligado? Não é um contrato de trabalho temporário que vai mudar isso. É uma situação que eu estou passando que eu preciso trabalhar para ganhar dinheiro e a minha mente, que estava mais doente na época, estava numa crise entre a mania e a depressão, né, que é a bipolaridade. Você tem momentos maníacos e momentos depressivos, e a minha mente distorceu a realidade dessa forma, cara. Enfim, talvez isso sirva para alguém, tomara que ajude alguém aí, tá ligado? É... Às vezes, sei lá, mano. É que ninguém vai falar sobre isso, tá ligado? Ninguém vai assumir que fez tal coisa, tá ligado? Mas, tipo, ah, talvez ouvindo, sei lá, talvez ajude o psicólogo como estudo de caso, tá ligado? Psicólogos e psiquiatras, essa é a visão de um louco, tá ligado? E, enfim, é isso. Valeu! Tchau!